Boa noite, comadres, maratonistas, mães maravilhosas que me acompanharam nesses 4 dias de Maratona Pequeno Falante. Que alegria! Chegamos no último encontro nosso e já bate aquela sensação de saudade. Que gostoso foi conhecer todas vocês aqui, ter vocês aqui desde o primeiro dia me acompanhando. Queria agradecer de coração desde já a confiança que vocês depositaram em mim, em reservar esse tempo para vocês e para mim também, né? Boa noite, Geisiane, estava de plantão esperando, que bênção! Boa noite, Daniel, Rosiane, Nayane, Bru, Julaine, boa noite. É uma alegria, gente, é uma alegria mesmo. Eu sei que para muitas de vocês é realmente um sacrifício estar aqui. Muitas têm rotininha de sono, de janta, tem criança pequena em casa, tem os afazeres de casa, mas eu queria agradecer mesmo de coração, que eu sei o sacrifício que vocês fizeram para estar aqui nesses 3 dias que a gente já passou e esse 4º dia aqui de maratona. Eu sei que muitas mães não puderam estar, né, e elas, por N problemas, né, mas muitas conseguiram, graças a Deus, né, pelo sacrifício. Então eu queria agradecer vocês por esses passos que a gente vem construindo juntas, né? A gente começou lá no primeiro dia, fomos caminhando nos primeiros passinhos e agora já chegamos no 4º passo prático. E hoje tem muito conteúdo, viu, gente? Hoje é um conteúdo bem prático. No final da aula tem ainda a atividade, que hoje a atividade é um pouquinho mais elaborada. Fiz com a Laura aqui, tem um vídeo para mostrar para vocês, tá? E eu quero que vocês fiquem até o final, porque a última coisa que eu vou dar para vocês é essa atividade, que ela é bem elaborada hoje. Vocês vão amar, vocês vão conseguir colocar em prática todo o ABC da estimulação que eu vou trazer para vocês hoje. Vocês vão ver hoje que é uma aula bem mão na massa mesmo, bem prática, bem mais palpável para vocês, se vocês vão conseguir colocar em prática com os pequenos de vocês, tá? Então, o que vai ser a aula de hoje? A aula de hoje a gente vai falar do que significa o A, o B e o C. É uma sigla para vocês não esquecerem, tanto como passinhos, mas também tudo para facilitar. Lembra do tema de ontem? Que tudo que é fácil a gente registra com força? Dinha, boa noite, viu, querida? Então, hoje eu vou trazer esse ABC como uma forma também de facilitar a vida de vocês. Porque, gente, vida de mãe já é pra lá de sobrecarregada, né? Então, tudo que for mais fácil, tudo que for mais palpável, tudo que for mais prático, eu tô aqui pra trazer pra vocês. E o ABC, o último dia da maratona, não ia ser diferente, né, gente? Eu não ia trazer um negócio aqui totalmente faraônico pra vocês que fosse difícil de entender. Pelo contrário, vocês vão ver que é tão palpável que vocês vão colocar a mão na massa assim que a criança de vocês estiver acordada, porque eu não sei nem se hoje elas vão estar acordadas depois da nossa live, certo? Então, bora começar, porque hoje tem muito conteúdo para vocês, tá bom? E eu queria comentar com vocês, assim, a trajetória que a gente construiu juntas aqui nessa maratona, né? Eu sei que muitas de vocês se inscreveram quando viram o link ou quando entraram no meu perfil, porque sabia que precisava disso, né? Porque por algum motivo tem uma angústia dentro de você, que você olha para o seu filho e de repente fala, por que ele não fala como os filhos das minhas amigas, né? Por que minha filha vai na creche e eu vejo as outras crianças tão desenvolvidas, tão desenvoltas, respondem a tia da escola e a minha filha tá ali na dela, às vezes solta uma ou outra palavrinha, ou às vezes não aponta, ou só aponta e não fala. Será que eu tô errando? Será que eu errei porque tem essa pandemia e ela prejudicou? Será que é alguma coisa comigo? Será que meu filho tem problema? Ai, meu Deus, será que é autismo? Será que ele enxerga bem? Será que ele ouve bem? Ou será que ele é desatento? Eu tenho recebido, essa semana, eu recebi muitas mães comentando que com a volta às aulas, as professoras estão escrevendo cartinhas, dizendo que a criança tem déficit de atenção, para mandar para o neuro. E muitas mães estão angustiadas com o retorno das aulas, uma porque tem o risco da pandemia e outra porque a criança pode ter tido um déficit aí de estimulação que cria uma impressão para quem não conhece de uma criança que tem algum atraso, que tem algum déficit, né? Até às vezes intelectual. Uma amiga minha até me ligou bem chorosa falando sobre isso, que ela sempre enxergou a filha dela como normal e de repente recebeu essa carta. Ah lá, eu na vida. Quem nunca, né, Silvane? Então, nós que estamos aqui provavelmente vivemos isso, né? Você olhar
para sua filha, para o seu filho, querer o melhor para ele e não saber nem por onde começar. Você até sabe que ele precisa de algo a mais, ele precisa melhorar a fala dele, ele precisa se comunicar melhor, mas como? Por onde começar? Como fazer? Como arrumar um tempo? Como fazer de um jeito que eu não me sobrecarregue? Como eu vou fazer isso se eu tenho tantas outras coisas para fazer? É casa, é marido, é profissão, outros filhos para quem é mais de um. Então, gente, eu sei o quanto é doloroso para uma mãe, porque quando a gente sonha com um filho, né, quando a gente ainda, um filho nem nasceu ainda, a gente já sonha, né, com o melhor para os nossos filhos. A gente não sonha em ter um filho com dificuldade, não que isso seja menos amor, né, mas a gente tem que mudar o nosso jeito de enxergar e a gente quer sempre dar o melhor. Mãe tem esse instinto já, né, mãe já tem como dar o seu melhor. Então eu tô aqui hoje mesmo para acalentar o coração de vocês. Vocês vão sair daqui com muita informação mesmo, para vocês começarem a aplicar, porque vocês vão ver que existem vários pontos que a gente pode encontrar uma falha. E como eu sempre disse para vocês ao longo desses 4 dias, né, hoje é o nosso 4º encontro, que a maior parte das dificuldades das crianças, elas são por déficits, né, por problemas na estimulação, no ambiente em que ela está, e não um problema propriamente dito da criança. Então, quando o ambiente, ele corre atrás, ele é um ambiente favorável, um ambiente que, né, favorece a criança a desenvolver, ela deslancha, e deslancha rápido, tá? E até eu queria contar qual é a minha história, né? Eu deixei para contar para o último dia, porque é uma história que mexe comigo, tá? Eu queria contar para vocês a minha história de maternidade, a minha história com a fonoaudiologia, a minha história sobre o desenvolvimento de fala, tanto profissional quanto pessoal, tá? Esse ano eu vou contar pra vocês que a gente tá aqui entre comadres, tá bom? Esse ano eu vou fazer 40 anos, tá? Daqui a pouco já. E com isso, gente, eu acho que toda década, né, mexe um pouco com a mulher, né? E eu fiquei muito pensativa, né, sobre isso. E eu engravidei, a Laura nasceu, eu engravidei com 37. Então a minha vida, eu engravidei tarde, não por opção, né? Porque eu fiz a fonoaudiologia, depois eu fiz a medicina, eu quis trabalhar e tudo mais, a gente vai colocando a profissão em primeiro. Então, a Laura foi uma criança esperada, desejada, né? E por ser da área da saúde, eu quis, assim, eu ficava muito preocupada com o meu parto, como que seria, se teria problema. Então, cada ultrassom que eu fazia da Laura era muito tenso para mim, né? Eu queria ver cada detalhe. Então, eu acho que quando é profissional da saúde, você se preocupa muito com os detalhes. Então, a gente sonha muito, né, com as perfeições e a gente não espera. Então, quando vai fazer aquele ultrassom da 12ª semana para ver se tem alguma síndrome, não. Então, mexe muito com a gente, né? E com a Laura foi assim, eu fui acompanhando a gravidez dela, só que aí quando eu fiz 37 semanas, né, no primeiro dia em que ela não seria mais prematura, minha bolsa rompeu. E eu tava esperando ela pro 23 de dezembro, ela nasceu no dia 1º de dezembro. Meu marido não estava, ele estava a 3 horas de distância, então isso foi um choque para mim, tá? Foi assim, um choque porque eu não me programei para aquilo, eu não tinha nada preparado ainda, eu tinha pouca coisa preparada, vamos dizer assim. E a gente, né, Deus, isso é até bíblico, né, a gente faz planos, mas quem determina mesmo a nossa vida é o Senhor. E Deus tinha sonhado com aquele dia para Laura, mas é difícil a gente aceitar, às vezes, o diferente pra gente, né? Eu, no momento, não é que eu não aceitava, eu tive dificuldade de aceitar que eu pudesse ter uma filha prematura, que eu pudesse ter uma filha que talvez precisasse de uma UTI, que precisasse de outros cuidados, e eu não tinha trabalhado o meu psicológico para isso. E ela nasceu, graças a Deus, ela deu aquele choro e aquilo me comunicou uma paz, né? Então, é aquilo que a gente comentou. O primeiro choro da criança já comunica muito. Então, tudo aquilo que eu construí de 8 meses, né, de gestação, tal, quando eu escutei o chorinho dela, acalmou o meu coração. Eu falei, acho que UTI não vai precisar, né? Então, você já vai eliminando ali os medos. Só que eles não se acabam, né? A maternidade, ele é uma avalanche de medos, de inseguranças, de conquistas, de alegrias, e cada dia é um dia. E eu fui percebendo ao longo do tempo que o que a gente estuda na teoria, não necessariamente a gente consegue viver na prática. Então, por exemplo, era para eu não ter ficado tão insegura assim, de saber que com 37 semanas o risco de insuficiência respiratória é muito pequeno, mas na hora não foi a médica que pensou, não foi a fonoaudióloga que pensou, foi a mãe. Né? O inesperado, aquilo que eu não sonhei, aconteceu.
E eu sei que é isso que às vezes passa na cabeça de vocês em relação ao desenvolvimento do filho de vocês, né? Muitas coisas podem acontecer de um jeito que vocês não esperaram, de um jeito que vocês não planejaram. Mas a comunicação do seu filho vem. Alguma coisa ele vai comunicar para você e a partir do que ele trouxer, você vai trazer de volta, né? Vai ter essa troca, você vai conseguir lidar com aquilo conforme vem. A gente não pode ficar muito se antecipando das coisas porque a gente não tem como lidar com o futuro. Isso também é bíblico, né? Já basta cada dia o seu próprio mal. E aí, a Laura nasceu então em dezembro. Em março veio a pandemia e eu tive um puerpério bem difícil, tá? Eu até falo assim que eu me senti enganada na faculdade. Eu falo, gente, o que eu aprendi de puerpério na faculdade, eu não sou ginecologista, mas não foi isso. Foi muito difícil, entrou a pandemia, eu não tinha rede de apoio, a gente morava numa cidade em que a gente não tinha família nenhuma, nem do meu marido, nem minha. Então foi bem difícil mesmo eu lidar com aquilo, né? E como eu sempre quis muito o meu profissional, você abrir mão para uma pandemia, para uma criança, enfim, foi muito difícil. Então o meu puerpério já foi difícil na questão de estimulação da Laura, tá? Então é aí que eu quero dizer para vocês que vocês são capazes de estimular os filhos de vocês também em meio às dificuldades. Qual foi aí minha vantagem, vamos dizer assim? Que eu tinha um conhecimento teórico muito sólido. Eu, graças a Deus, tive 2 formações que eu considero excelentes, né? Eu sou fonoaudióloga formada pela USP e sou médica formada pela Estadual de São José do Rio Preto. Então, a minha base, a minha formação, ela é sólida. Então, ao mesmo tempo que eu tinha as minhas inseguranças, eu tinha o conhecimento teórico que eu tinha que só ajustar, né? Eu tinha que pegar aquilo teórico e fazer dar certo no prático. E entre os trancos e barrancos, eu fui estimulando a Laura no primeiro ano de vida dela, porque eu sabia que fazia parte dos dias de ouro, né, dos dias mágicos do desenvolvimento da criança, e eu tinha muito isso claro na minha cabeça, mas quando eu ia colocar em prática não era algo que fluía tão fácil. Muitas vezes eu queria chorar, muitas vezes eu estava cansada, muitas vezes eu não tinha tido tempo para tomar um banho. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Tem coisa que pega, né? Eu, por exemplo, eu sempre acordei e tomei um banho gostoso. Então, o fato de eu acordar e não conseguir tomar um banho, aquilo pra mim parece que meu dia não começava bem, sabe? Então, cada um tem a sua dificuldade que só quem é mãe entende, né? Por mais que o pai seja parceiro, né, gente? Só quem é mãe sabe a dificuldade do puerpério. Só a mãe sabe a dificuldade que é ali, o que pega mesmo no nosso coração dessa rotina da maternidade, né? E aí, foi tudo bem, né? Eu consegui, até que eu mostrei bastante vídeos da Laura, consegui estimular de bastante atividade sensorial, ela foi se desenvolvendo, graças a Deus, e eu fui construindo. Mas, quando a Laura fez 1 ano e 2 meses, eu perdi o meu pai. Fez 1 ano agora, né? E hoje mexeu muito comigo isso hoje, porque eu sei que, assim, vocês me desculpem eu estar emocionada, mas é que assim, o fato de eu estar aqui, trazendo isso pra vocês, estar numa live, contando a minha história ou ensinando algo pra vocês, é algo que o meu pai construiu comigo quando eu era criança, tá? Quando eu fui uma criança muito tímida e meus pais não tinham condições de me dar uma terapia. E eles fizeram a terapia em casa, tá? De psicológico mesmo. Meu pai fala que eu não conversava com as pessoas. Pra vocês terem ideia, eu fiquei doente umas 3 vezes porque eu ia no mercado, ficava com vontade de comer as coisas, tipo um Yakult, e eu voltava com febre porque eu tinha vergonha de pedir pro meu pai. Então eu fui uma criança muito tímida, mas o meu pai trabalhou em casa. Eu falo, minha mãe também, mas o meu pai, ele foi muito firme nisso, sabe? A gente não tem condição de fazer, mas a gente vai fazer essa menina parar de sofrer por causa de comida, né? Então, e aí quando eu deslanchei, o meu pai fala, aí perdi a mão, né? Meu pai fala assim, que aí que ele errou, né? Ele falou assim, ó, se eu tivesse pago uma terapia, eu não teria perdido a mão. Mas aí, ele fala que eu perdi a mão, que daí eu comecei a falar demais. Então, o fato de eu estar aqui hoje, eu creio que é fruto de algo que meu pai fez lá atrás comigo, de toda uma construção. E o que eu lembro do meu pai não são as coisas que ele me deu, são os momentos que ele me conquistou, que ele esteve comigo, que ele me estimulou. Então, hoje, eu até falei pro meu marido, falei, olha, eu não sei nem como eu vou fazer essa live, porque o meu pai estaria muito feliz de ver que eu não guardei o conhecimento para mim, que eu tô passando isso para frente. Meu pai sempre quis muito fazer pelo outro.
Bom, gente, desculpa eu estar emocionada, mas é que eu quero que vocês entendam que vou fazer 40 anos e o que os meus pais fizeram por mim reflete muito na minha vida até hoje. E o que você pode fazer pelo seu filho vai refletir muito sobre a personalidade dele, sobre o jeito que ele fala, sobre os valores que eles têm, sobre a importância que eles dão para o ser humano e o jeito que eles falam também. Então, o jeito que o meu pai conversava comigo tocava o meu coração. O jeito que a minha mãe conversa comigo toca o meu coração. Se o meu pai não fosse amoroso, não fosse afetuoso, talvez eu não tivesse aprendido tudo isso. Então, o como a gente faz é muito importante. E quando eu perdi o meu pai, que foi em fevereiro do ano passado, eu fiquei muito paralisada e eu não consegui estimular a Laura, tá? Eu fiquei assim... Pessoalmente, eu fiquei bastante meses, assim, uns 6, 7 meses bem paralisada, mas em relação a Laura, principalmente, eu fiquei uns 2 meses sem conseguir estimulá-la. Fazia só os operacionais, né? Dava banho, comida, pouquinha coisa, e a Laura estava se desenvolvendo super bem. Vocês lembram do vídeo das onomatopeias? O quanto de onomatopeia ela falava com 1 ano e 2 meses? Obrigada, um abraço, Deus abençoe. Só que aí quando aconteceu isso, eu simplesmente cumpri meu papel. Eu falei, eu vou fazer o que tem que fazer, porque enquanto eu chorava muito, e eu parei de chorar na frente da Laura, um dia que ela era bem bebezinha, e eu chorei na frente dela, e ela começou a fazer brincadeira, ela tinha 1 ano e 2 meses, pra eu dar risada. Daí eu falei, eu não vou mais chorar na frente dela. Mas era tudo que eu conseguia fazer, era não chorar, mas não conseguia estimulá-la, eu não tinha condição mesmo, tá? E aí, eu vi a minha filha estagnar. Ela não chegou a regredir, mas ela parou de ganhar conquistas. Ela não aumentava o vocabulário dela, ela foi ficando mais na dela, tá? Ela foi ficando assim, conforme a banda tocava, né? Se eu não estava exigindo, se eu não estava estimulando, se o ambiente não estava favorável, ela parou naquilo. Ela não chegou a ficar atrasada porque foram 2 meses e ela não chegou a atingir o outro marco de desenvolvimento, que seria o de 1 ano e meio. Então foi aí mais ou menos entre 1 ano e 2 e 1 ano e 4. Foi quando eu olhei para minha filha e falei assim, não é isso que meu pai gostaria que eu fizesse com a minha filha, né? Eu preciso, no mínimo, dar o meu melhor para ela em meio a essa dificuldade de pandemia, luto, dificuldade. E foi aí que eu criei forças pela minha filha de juntar tudo. E aí que eu comecei a criar foi aí que eu entendi a importância dos 15 minutos que eu quero falar para vocês hoje. Como a qualidade em 15 minutos do seu dia faz a diferença, porque fez a diferença na vida da minha Laura. Quando eu retomei, eu falei, agora eu percebi o que tinha acontecido, eu falei, agora eu vou fazer o tempo que eu estiver com ela, eu vou tentar dar o meu melhor. Então, todas as atividades que eu podia fazer com ela de rotina, eu fazia estimulando, mas eu separava pelo menos 15 minutos do meu dia para aquilo. E eu vi, gente, sem brincadeira, em dias ela já evoluiu demais, em 1 mês ela já era outra criança. Então, os vídeos que eu mostro de vocês, eu não mostrei esse gap, porque era uma época que eu nem filmava muito ela, não tinha nem muito prazer nisso. Mas aí é a prova de que a falta de estímulo, ela para a criança de desenvolver, mas quando o ambiente é favorecido e a criança tem um atraso simples, né, não tem uma base orgânica, ela vai atrás, porque a criança é curiosa, a criança, ela tem vontade, ela tem desejo, ela é ávida por estímulos. Lembra que com 1 ano tem o boom de neurônios espelhos? Então eles vão querer imitar, eles vão querer o universo deles. Então é para isso que eu tô aqui hoje, gente, para encorajar vocês, porque às vezes vocês podem se perguntar, mas será que eu vou conseguir estimular a minha filha, o meu filho? Sim, você vai conseguir, porque você é a pessoa de maior conexão com a sua criança. É você que consegue ter mais engajamento cerebral dela. Vocês lembram da aula de ontem que eu falei de engajamento? Que quanto mais áreas cerebrais estiverem ali ativadas, mais a sua criança vai aprender. E que os estudos mostram também, gente, eu já vou entrar aqui, ó, eu tô me estendendo. Os estudos mostram que quando a criança aprende dentro de um contexto de família, um contexto de conexão, aquilo fica tão enraizado que ela não esquece, que é o que eu também vivo em relação ao que eu aprendi com o meu pai, tá bom? Essas dicas servem para autistas? Todas as dicas de estimulação servem, mas a gente tem que pensar que o autismo ele tem uma basezinha orgânica, tá? Então ele precisa de estratégias um pouco mais específicas. Tudo o que eu falo aqui, ou que eu vou falar na minha mentoria, serve para autista, mas o autista ele precisa de recursos a mais, porque ele tem mais dificuldades, tá bom? Mas tudo é aplicável, tá bom? Mas ele já tem aquela base orgânica, eu já não posso garantir
que essa melhora em 4 semanas vai acontecer, porque aí já não se trata de atraso simples, principalmente porque o autismo tem vários espectros, né? Tem vários graus, vamos dizer assim, tá bom? Então eu quero conversar hoje com vocês, vou entrar agora de verdade aqui no nosso tema, até me perdi, tá? Porque eu quero mostrar para vocês que é possível, sim, você desenvolver a fala do seu filho, da sua criança em 4 semanas, com 15 minutos do seu dia, tá? E eu quero que você acredite que sim é possível, que com você é possível, que ele, você vai falar assim, mas ele precisa, será que ele não precisa de terapia? Será que eu consigo fazer isso na minha casa? Se o seu filho precisa de terapia ou não precisa de terapia, as dicas que eu dou aqui, elas não são excluídas, porque, pensa, se a sua criança faz fono, ela faz uma vez na semana, 40 minutos, 1 hora. Isso é muito pouco. Tá perto de todos os dias que ela precisa ser estimulada. Então, o que eu tô passando aqui para você, independente se ela faz ou não terapia, serve para ela, para você aplicar também. A gente não pode terceirizar, a não ser que a sua criança faça terapia todos os dias e a sua terapeuta vai lá dar banho, vai cuidar, vai fazer tudo, que eu acho que não é o caso, tá? Então, é possível sim, tá? E bora lá então, que eu vou começar então com o ABC da estimulação. O que significa o A da estimulação? Até aqui deu para acompanhar, né, gente? Né? Então agora a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito, assim. O A é a segunda melhor estratégia para você estimular a fala do seu filho. E qual é a primeira? Calma que eu já conto. Vamos começar pela segunda. A segunda significa atividades da rotina, tá? O que é isso? Vocês concordam que tem coisas que a gente faz com os nossos filhos que não tem como não fazer? Depende da atenção. A atenção é o de ontem, tá? Hoje é atividades da rotina. Então, existem cuidados, existem funções que a gente vai fazer independente da criança, tá? Que são os cuidados essenciais com o seu filho. Você vai trocar você vai dar banho, você vai trocar a fralda, você vai trocar a roupa, você vai alimentar, você vai pôr sapato, você vai andar com ele, você vai andar de carro. Tudo isso você vai fazer com ele independente, né, de qualquer circunstância. Existem coisas que não mudam. Então, você precisa aproveitar estas atividades como uma oportunidade para você estimular o seu filho, tá? Porque você está com ele o tempo todo. Já não vale a pena você não usar esse recurso que você já tem. Então, um exemplo. Você vai dar banho na sua filha. Em vez de você ir lá, vou passar sabão aqui. Levanta o pé para mim. Aqui agora. Cabelo. Isso, vamos enxugar? Vai demorar o mesmo tempo, ou vai te dar quase o mesmo trabalho, vamos dizer, se você fizer assim, Laura, vamos lavar esse pezinho? Qual pé você quer que a mamãe lave primeiro? Esse ou esse? Esse? Dá esse pé, que senão eu vou fazer uma cosquinha. Agora eu vou lavar a sua barriga. Cadê a barriga da Laura? Posso lavar a sua barriga? Eu lavo ou você lava? Quer lavar? Então lava. E aonde que tá a bochecha da Laura? Quer lavar? Aí você pode trazer uns brinquedos. Eu gosto muito de levar brinquedo no banho pra Laura, pra ela fazer atividade simbólica. Então eu falo assim, agora a mamãe vai lavar a sua mãozinha, por exemplo, e você lava a mão do Dino. Tudo que eu faço com ela, eu terceirizo para ela fazer com outra coisa, para ela se sentir útil, para ela usar, porque além do estimulação mental ali, né, dos recursos mentais e visuais, ela vai fazer a parte motora da atividade, e aquilo é um recurso a mais cerebral para ela. Então você vai pegar todas as oportunidades que você tem já com a sua criança e vai estimular a fala dela. Isso não vai te sobrecarregar, pelo contrário, vai te trazer mais leveza. Porque você vai ganhar um sorriso, você vai se surpreender com o que a sua criança vai falar. Ela vai falar coisas que você nem imagina, né? Palavras novas, expressões novas. Você vai pegar ela fazendo... A Laura é cheia de fazer as expressões que eu falo. Às vezes eu falo pra ela, levanta esse pezinho. Quando ela levanta, ela me molha, né? Eu falo, eita, molhou a mamãe. Aí do nada ela fala, eita, molhou Lalau. Ela fala assim, ela se chama de Lalau, né? Então vai ter o mesmo tempo. Então por que não aproveitar? Isso não te sobrecarrega, pelo contrário, você além de engajar o cérebro da sua criança, você vai ali encher o potinho do afeto, o potinho do amor, o potinho do carinho, o potinho da atenção. A sua criança vai criar ainda mais vínculo com você. E o vínculo é muito, muito, muito importante para qualquer aprendizado. Vocês só estão aqui hoje no 4º dia comigo porque de alguma forma
vocês têm um vínculo comigo, ainda que a gente não se conheça pessoalmente. Vocês podem até gostar do conteúdo, mas se vocês não tiverem sentido um mínimo de, sei lá, simpatia por mim, tivesse gostado um pouco, vocês talvez não estivessem aqui, se eu tivesse sido, de repente, arrogante ou de um jeito que vocês não gostassem. Vocês concordam com isso? Que quando tem uma conexão mesmo, uma interação, o aprendizado, ele é muito, muito, muito mais rico, né? E os estudos mostram, né, que a estimulação dentro de casa, elas realmente funcionam, tá bom? Além da fala, elas vão aprender criatividade, organização espacial, função social, elas podem aprender a guardar as coisas, né? Você pode falar para ela, agora é a sua vez, ó, a mamãe guarda aqui, agora é a sua vez. Uma coisa que eu faço muito com a Laura para vocês terem ideia. Por exemplo, quando eu vou recolher a roupa do varal, eu levo ela comigo, recolho tudo, às vezes eu faço uma montanha em cima dela. Eu gosto muito de brincar de túnel com ela, então, por exemplo, quando eu lavei roupa de cama, eu ponho lá e falo, vamos correr no túnel com a mamãe? Aí, enquanto ela vai correndo no meio dos lençóis assim, eu vou recolhendo os menores, e ela se diverte. Aí depois, na hora de dobrar, eu falo, dobra aqui, eu jogo em cima dela. Cadê a Lalau? Achou a Lalau? Eu já vou ter que fazer aquilo. E isso eu não gosto, gente. Vou ser bem sincera aqui, meu marido que me perdoe, mas eu não gosto de serviços domésticos. Eu não sei se vocês gostam, mas eu não gosto. Só que depois que a Laura nasceu, como tem a pandemia, eu não tenho ajuda em casa, eu me vi obrigada a fazer também. Só que com a Laura, tudo fica muito mais gostoso, porque tudo pra ela é uma festa. Hoje mesmo eu fui guardar a louça, eu falei, guarda essa tampinha na gaveta de tampinha, né? Tem uma gaveta só de tampa. Aí ela pegou e foi pôr na outra gaveta. Eu falo, não, filha, não é essa. Ela, é, tampinha. Ela fez assim, tipo, ai, que coisa, né, mamãe? Esqueci que não era aqui a gaveta de tampinha. Tipo, são pequenas alegrias que os nossos filhos dão, que se a gente faz tudo no batidão, a gente nem percebe. Então é gostoso você curtir esses pequenos momentos, tá certo? Então esse é o A do nosso ABC da estimulação. Deu para pegar que são atividades da rotina? Então o desafio você é já começar tanto a você introduzir a sua criança nas suas atividades que você já tem que fazer mesmo, dentro do possível. Se você vai varrer, dá uma vassourinha para ela. Se você vai lavar a sua área, deixa ela se molhar também junto. E você também entra na rotina dela, na hora do banho, na hora da comida, na hora da rotina do sono. É muito bom na rotina do sono vocês cantarem uma música mais lentinha, porque a música ela causa uma harmonia cerebral. Ela dá uma descansada na criança, ou contar uma história. Além do vínculo, vai deixar ela mais calminha na rotina do sono dela. Então, façam isso, tá? Nem todo estímulo precisa ser super animado. Você pode estimular na hora do sono de uma forma mais tranquila, de contar uma historinha, de cantar uma musiquinha mais lenta. Aí você pode só fazer um nananã, daqui a pouco ela tá fazendo um nananã. Deu pra entender? Você é maravilhosa, aprendi muito com você, muito obrigada. Meu filho já está falando muitas palavrinhas graças às suas dicas, muito obrigada. Olha que bênção, gente! Isso porque estamos só nesses 4 dias. Passei muito isso com o Nicolas, eu fazia tudo muito no mecânico. E o Nicolas, ele é o filho mais velho dela, né, Dai? Ele já tá com 5 anos, né? Então, gente, esse foi o A. Eu quero mostrar um vídeo pra vocês, pra exemplificar as atividades, tá? É um vídeo da Laura, deixa eu tirar o fone. Que ela tá no banho, tá? Não sai do tapete. Não só o tapete. Não pode, mamãe, pai. Sai da onde? Tapete. Por quê? Porque senão faz... Tá doendo. Dodói. Fala só no tapete. Sai do tapete. Não só o tapete. Patete. Não pode, mamãe, pai. Sai da onde? Tapete. Por quê? Porque senão faz... Tá doendo. Dodói. Fala só no tapete. Sai do tapete. Vocês conseguiram entender? Cheguei a hora do banho e ela estava começando nessa fase a sair da banheira e ela tomava banho em pé. Só que eu coloquei um tapetinho porque o chão ali ele é muito liso. Só que às vezes ela queria entrar de uma vez e eu ficava com medo dela cair. Aí o que a gente fez? Eu falava assim pra ela, fala pra dona Pata, ela tem uma pata de plástico, que ela não pode sair do tapete. Então, em vez de eu ficar dando ordem pra Laura, eu fazia ela dar ordem pra Pata e ela ficava imitando. Então ela fala, não sai do patete. Vocês viram que é tapete, é normal a criança fazer essas trocas. Não sai do patete. Isso é um Reels que eu postei, quem quiser ver de novo tá lá. Que tá assim, o jeito certo e o jeito errado. Porque daí eu faço uma pergunta muito ampla, ela fica assim. Eu falo, por que não pode sair? Por que não pode ir fora do tapete? Ela olha assim pra mim do tipo, eu não sei responder isso. Aí eu dou um apoio e ela responde mais certo. Então depois vocês olham com cuidado lá, que é um exemplo bem bacana, assim, até de como abordar a criança. Então esse é um exemplo de vida diária, tá? Eu quis dar um ensinamento para ela, aproveitei o banho e ainda fiz ela ter a função dela ali de
ela se sente, né? Tipo, eu vou dar uma ordem pra minha pata. Deu pra entender como é que é? Então, esse era o A do ABC da estimulação. Ficou claro? Posso passar pro B? Alguém tem alguma dúvida sobre o A? E aí, na mentoria, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, eu vou nos encontros ao vivo trazer para vocês várias estratégias para todas as atividades que vocês vão fazer. Então, num dos encontros ao vivo, eu vou dar dicas para você. Faça isso, usa essa expressão, isso você inibe, isso você estimula. Porque dependendo da forma que você conversa com a sua criança, você pode inibir. Então, às vezes, você quer também ficar estimulando, mas se você fizer o errado, é melhor até, às vezes, nem estimular. Porque o estímulo errado pode inibir a criança. Um exemplo até o que eu fiz com a Laura. Se eu fizesse isso o tempo todo, mas por que não pode ficar fora do tapete? Você viu que ela parou de interagir na hora, ela olha assim e fica. Então você ficava, fala por quê? Por que não pode? Fala, por que não pode? Aí ela para de conversar, entendeu? Então tem um jeito certo de você falar com a criança. O jeito certo, ele é um divisor de águas da sua criança se sentir estimulada e motivada a falar ou parar ali e não falar mais. A Laura agora, ela tá com 2 anos e 2 meses, tá? Nesse vídeo aí, ela devia estar com 1 ano e 8, 1 ano e 9, mais ou menos, tá? Eu não sei exatamente do vídeo, depois eu posso ver pra você. Bora pro B, então, o ABC da estimulação, agora nós vamos pro B. O B é o mais importante jeito de estimular. Lembra que eu falei que são 3 estratégias e o A era o segundo mais importante e o B é o primeiro mais importante. Então aí, ó, prestem atenção, lembra de ontem, aula de ontem? Vou fazer até atenção tipo 1, esse é o mais importante, né? Vocês viram, né? Atenção tipo 1 aqui do instintivo, para vocês prestarem atenção, para ficar irresistível. Se não for, me perdoe. Então, o B é B de brincar, tá? Por que é tão importante? Porque se você quer que a sua criança se comunique bem, você precisa falar a linguagem dela. Você precisa comunicar na língua dela. E qual é a linguagem? Qual que é o idioma da criança? O idioma da criança é a brincadeira, tá? E brincar é diferente de brinquedos, tá? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas não adianta você colocar a sua criança para brincar com um monte de brinquedo eletrônico que faz tudo por ele mesmo, que isso não conta como brincar. Ou você ficar ali com a sua criança, vamos brincar de carrinho? Vamos. Tá bom, filha, tá legal, nossa, tá bonito, entendeu? Larga o celular, deixa aquilo esperar, não tem problema, tá? Deixa esperar, porque a sua criança percebe, tá? Ontem, até quando eu tava respondendo o grupo, né? Quem tá aqui nos grupos do WhatsApp, sabe? Eu tentei responder o máximo vocês. Só que pensa, a Laura, ela não tá acostumada a ficar muito longe de mim. Então ela sai com o pai agora e ela voltou assim, ávida por mim, né? Porque queria eu ali respondendo vocês. Respondendo, e ela ficava assim, mãe, ela vai repetindo, né? Mãe, não tá, filho, desse jeito que eu tô falando pra vocês não fazerem, tá? Mas era por um bem maior. Mãe, daqui a pouco ela virou assim e falou assim, mãe Jéssica. Ela consegue falar o meu nome pausadamente. Eu olhei ela, mãe Jéssica. Aí foi quando eu mandei o áudio pra vocês. Eu falei, eu acho que ela já chegou no limite dela de me chamar de mãe Jéssica. Então ela percebe que eu tô naquela, legal, a criança percebe, entendeu? E ela vai dar o jeitinho dela de chamar a atenção. O próximo passo da Laura ontem, por exemplo, se eu não tivesse desligado o grupo do WhatsApp, seria fazer um show, né? Seria chorar, me puxar, brigar, porque ela ia querer minha atenção. Livros sonoros atrapalham? Depende, depende assim... não é que o som atrapalha, o livro, se é aquele que ele tem que apertar, que a criança tem uma função, ou se alguém vai interagir com ela, não. Quando eu falo de um brinquedo que trabalha por si só, por exemplo, você colocar ali um fliperama, por exemplo, e para a criança só ficar olhando, como se fosse uma tela. Quando a criança precisa interagir, já é melhor, mas os melhores brinquedos são os brinquedos que não vão pilha, tá? Não que eles são prejudiciais, tá, Geisiane? Não é isso. É que a criança precisa brincar com interação com um adulto, tá? O brincar, para ser estímulo de fala, precisa ter alguém interagindo, tá? Senão, ela não desenvolve, tá? Então, eu vou conversar com vocês sobre isso na mentoria também, que existe uma fase do brincar em que a gente deixa a criança ociosa. A Laura, ela já conseguiu desenvolver isso, ela já consegue brincar sozinha, tá?
E tem alguns momentos que ela fica meio entediada, ela não sabe muito o que fazer. E é importante que a criança chegue nesse ponto de ter o tempo ocioso e tédio. Eu vou explicar isso para vocês na mentoria. Mas para ela chegar nessa etapa de brincar sozinha e de repente ter que lidar com o tempo ocioso, ela precisa ter tido a etapa do brincar com um adulto bem construída, bem alicerçada, para aquilo não ser um sentimento de medo, de insegurança, mas sim um sentimento de eu sou capaz. Tá? Então a criança precisa da base da segurança. Por meio do brincar, a criança se sente segura, ela se sente criativa, ela vai ter outras habilidades sociais, tá? É por meio do brincar, porque o mundo da criança é apresentado a ela por meio do brincar. Então tudo ela imita no brincar. Tá? Tanto que a atividade que eu vou propor para vocês hoje tem muito a ver com isso. Eu vou depois explicar para vocês, tem um vídeo com a Laura, vocês vão ver que até o material tá todo amassado, porque a Laura brincou tanto com a atividade de hoje, que vocês vão ver que tá tudo amassado. Então, brincar para criança, gente, é coisa séria, a gente precisa levar a sério. E aí que é a minha proposta dos 15 minutos para vocês. Vocês precisam tirar os 15 minutos por dia e brincar de verdade, estar com a sua criança de verdade. E as 10 primeiras pessoas, né, da mentoria que entrarem hoje vão ter esses 15 minutos junto comigo. É uma mentoria em grupo, né, em que vamos entrar juntas às 10, né, então não dá para eu abrir para todo mundo. E nós vamos otimizar esses 15 minutos. É um compromisso que você vai ter de estimular a sua criança, né, sem pensar em outras coisas. Eu estimulo a Laura aqui, você estimula o seu filho aí, você vai me observar, eu vou te observar e a gente vai criar uma rede de troca entre nós mães e você, às vezes, uma ideia de uma é de outra. Tanto que hoje até postei nos stories, né, que eu fiz lá aquela atividade sensorial com a Laura, que era o azul. Eu tinha feito ontem, lembra? Só o mar azul. E aí eu peguei aquele mar azul e pus gelatina incolor com o corante alimentício. Deixei endurecer de ontem para hoje e ela veio brincar hoje. Aí uma mãe postou. Eu fiz isso com farinha. Então é legal, às vezes de uma atividade que você viu alguém fazer, um jeito que a pessoa falou, aquilo te dá um clique, você fala, vou fazer assim também, tá? Então é importante que você tire esses 15 minutos otimizados. Você vai falar assim, Jéssica, mas será que 15 minutos é o suficiente? Os estudos mostram, tá, que blocos de 15 minutos já são mais que suficientes, tá? Mesmo porque o tempo de atenção da sua criança não passa muito de 15 minutos, sua criança é pequena, tá? Claro, se você tem vários 15 minutos durante o dia, ótimo, tá? Mas com 15 minutos, que é 1% do seu tempo do seu dia, já você vai ter um ganho muito expressivo se você associar ao A. Então, o A mais o B é um ganho muito, muito grande se você fizer do jeito certo, tá bom? Porque até no brincar, dependendo do jeito que você fizer, você inibe a brincadeira. Então, dependendo do jeito que, por exemplo, para nomear, tem uma aula na mentoria só sobre isso. Como você ensina para sua criança, por exemplo, já ia dar o spoiler da atividade, mas, por exemplo, como que você vai ensinar o nome de um bicho para o seu filho? Não é assim, filho, então esse daqui, ó, ele chama Flamingo, repete comigo, Flamingo. Existem 3 etapas cerebrais mesmo, tá? De conexão cerebral para sua criança aprender a falar esse nome. Para vocês terem ideia, se você ficar pedindo para ela, repete, Flamingo, Flamingo. Pela repetição, a sua criança precisa de pelo menos 400 sinapses, ou seja, 400 neurônios ali se ligando. Se você fizer pelo meio do brincar, do leve, do lúdico, seguindo essas 3 etapas da aula da mentoria que eu vou passar para vocês, a sua criança precisa de apenas 14 sinapses para aprender o nome disso, tá? Então é um desgaste cerebral você pedir para repetir muito grande, que não vale a pena, tá? A sua criança vai até aprender, mas ela pode aprender de um jeito que ela não acha funcional, ou que ela faça uma associação negativa com um peso, com algo chato. Sabe aquela coisa, vou ter que ir na escola de novo. Ai, meu Deus, hoje é aula de matemática. Sabe aquela animação que a criança tem para ir para a aula de educação física e a animação que ela tem para ir para a aula de história? É mais ou menos isso. Ai, vou ter que falar de novo a palavra Flamingo. Ah, não, nossa, é o Flamingo, que a Laura ama. Depois que ela aprendeu o Flamingo, é o Flamingo, porque tá dentro do livro e tem toda a história do pescoção, né? E ela faz o pescoção, que é igual o da girafa, e a gente dança. O pescoço da girafa vai do chão até o céu. Aí eu falo, quem mais vai com o pescoção do chão até o céu? Aí eu pego o livro, mostro pra ela e danço. Então eu vou fazendo várias conexões com ela. Lembra do engajamento? A música lá do direito do cérebro
faço ela raciocinar com a parte mais cortical do cérebro. Então, são várias estratégias que a gente consegue unir para fazer a criança aprender. Porque se você não fizer o estímulo certo, a sua criança vai se acanhar. Que até foi uma pergunta que a mãe falou para mim, né? Ah, eu pergunto pro meu filho e ele não me responde. Qual o jeito que você está perguntando? Porque dependendo do jeito que você perguntar, ele não vai te responder. Mais ou menos o exemplo da Laura, lembra? Por que não pode ir no tapete? Quem é você para me perguntar isso? Eu não vou responder você desse jeito, não. Sabe que você é minha mãe? Agora eu vou responder. Você acha que só porque você é minha mãe você pode falar de qualquer jeito? Entendeu? Então a gente tem que saber entrar no universo da criança, falar a linguagem dela, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui do brincar. Eu vou mostrar outro vídeo pra vocês, tá? Vamos pegar a chave do carro da mamãe ou do papai? Mamãe. Você vai passear com a mamãe ou com o papai? Mamãe. Essa aqui? Show? Bora? Olha só. Ah, Xoxa no carro? Sim. Luizinho. Dá tchau pro pai, então. Tchau, Florzinha. Dá tchau pro pai, filha. Tchau. Tchau. Vamos pegar a chave do carro da mamãe ou do papai? Esse era um exemplo, na verdade, do A, né? Do atividade de vida diária. Vocês viram que eu poderia... Ai, deixa eu pôr o fone, peraí. Eu poderia... Gente, filha, vamos no mercado? Então vou ali pegar a chave e a gente já vai. Não, eu aproveitei. Vamos pegar a chave? Qual carro que você quer? O da papai e da mamãe? Qual que é a chave do carro da mamãe? Tudo é estímulo. Vamos lá? Mas vocês viram que a hora que eu falo, dá tchau pro papai? Que é uma coisa meio forçada. É tipo, repete essa palavra pra mim aqui. Como ela não curte muito. Como muda a expressão da criança, né? E aqui eu vou pôr um outro vídeo. É o último videozinho de hoje. O que você tá fazendo aí, meu amor? Bolo de banana ou bolo de chocolate? Não sei. E isso que você pôs agora, o que é? Adivinha? É a chia. Acertei? O que você tá... Viram? É mais um assim. Eles se misturam um pouco, mas ali eu tava comendo, na verdade. Eu sentei pra comer, meu marido não tava, eu coloquei ali umas coisas pra ela brincar e vou trocando a minha ideia, entendeu? Eu tenho meu tempo de paz, eu tenho meu tempo ali de ter meu tempinho de comer, de tomar um chá, alguma coisa que você queira fazer pra você, tá? Então tudo é aproveitar. E a criança brinca com qualquer coisa, pra vocês entenderem que é importante. O importante não é o brinquedo, é o brincar. Ela tá ali, ó, brincando com o fio do liquidificador, um pacote de chia e um pacote de fermento. Que qualquer coisa vira brinquedo, entendeu? E ela tá fazendo um bolo ali da cabeça dela, tá? Deu pra entender? E o brincar, gente, eu não... Tem um vídeo aqui, o vídeo do brincar é o da atividade de hoje, vocês vão ver como que eu brinco. Mas são todos esses que eu mostrei, tá? O B do ABC da estimulação é você brincar mesmo de verdade com a sua criança, tá? Então, o B é isso. Ficou alguma dúvida sobre o B? Eu quero passar pro C, da estimulação da fala de hoje, que é a nossa terceira estratégia. Posso passar para C? Tá tudo bem até aqui? Tá fluindo? Vocês estão pegando? Vou lá, tá? Qualquer coisa vocês vão falando aí, vão me freando. O C da estimulação, ele na verdade, vocês lembram que o A era o segundo mais importante, o B é o mais importante e o C, ele precisa se conectar com o A e o B, tá? O C, ele quer dizer constância e conversa. Tá? Então, são dois Cs, na verdade. Então, você precisa ter uma atividade de rotina constante com conversa e você precisa ter um brincar constante com conversa, tá? Ele é o tempero ali do A e do B, tá? Por quê? O que é um estímulo bom? O estímulo bom é aquele que você consegue desenvolver o potencial da sua criança. Lembra do Phelps, do nadador, que eu sempre dei esse exemplo aqui ao longo dos dias? Né? Alguém acertou no estímulo para ele ser um mega nadador, pegou o potencial dele e atingiu o máximo que podia. Então a gente precisa aprender qual é o estímulo que vai potencializar a nossa criança. Aí você descobriu, você vai estar comigo na mentoria, digamos, né? Vai seguir os passo a passo, beleza, aprendi, tô fazendo certinho, mas aí você não põe o C, você não tem uma constância. Aí você vai no primeiro encontro comigo, eu vou te dar a série de atividades e você vai falar, já estimulei hoje. Acho que o próximo encontro é daqui uns 2, 3 dias. Daqui 2, 3 dias eu faço de novo com a Jéssica. Não, porque o cérebro funciona, gente, por meio de repetição.
tudo que é repetido na nossa mente, sabe? Mas não repetir de ficar pedindo para repetir. Tudo que acontece com frequência, que acontece com repetição, o cérebro entende que aquilo é importante, que aquilo precisa ser registrado na memória de longo prazo, né? Então, por isso que a gente geralmente não esquece de tomar banho, a gente não esquece das coisas que a gente faz todo dia, porque, né, já tá até ali, nossa, dormir sem tomar banho, ninguém faz isso, né? A gente já tá tão ligado em fazer essas coisas, então a criança precisa desta repetição. A repetição, ela é muito associada com a rotina, lembra? Da previsibilidade, da segurança, desenvolve outras habilidades na criança também. Então, o A e o B, eles precisam ser constantes e associados à conversa, ao diálogo, para você ter o estímulo da fala também, tá? Então, é mais ou menos quando você tem que aprender outro idioma, né? Não adianta você falar que você vai aprender a falar francês se você for numa aula de 1 hora, uma vez por mês, por exemplo, né? Você vai até aprender, mas você vai demorar muito tempo. Agora, se você cair no mundão da França, lá foi para Paris, ficou 1 mês lá no intensivão, você volta praticamente fluente, né? Ainda mais se você não tiver um brasileiro do seu lado, né? Então, quanto mais frequente, né, mais repetições o seu cérebro receber daquilo, né, como atos, né, como frequência, aquilo vai fazer mais sentido para ela e ela vai aprender muito mais. E aí, olha que coisa interessante, como faz sentido. Não sei se vocês já contaram alguma história para o filho de vocês, ou uma música. A Laura acontece muito isso com ela. Você conta uma história, ela fala assim, de novo, de novo. Você fala, filha, mas eu já contei 3 vezes, né? Tem uma história do caminhão de lixo, né? Quem me acompanha nos stories sabe que eu brinco muito com ela de caminhão de lixo, de recolher o lixo e tal. E ela ama a história do caminhão de lixo que a gente vai inventando para ela. E ela vai criando. E ela pede de novo, de novo, de novo, de novo. Por quê? O cérebro dela gostou, né? Ela fez alguma associação. Mas o fato dela saber se acaba do mesmo jeito dá segurança. Ela gostou da história, então ela quer repetidas vezes para ela aprender. E cada hora ela fala uma palavra diferente. E quando eu conto a história, eu não fico pedindo para ela repetir. Ela vai ouvindo. E lembra daquele feedback auditivo, que é a habilidade que eu falei ontem para vocês? Ela ouve, né, interpreta, compara para depois ela falar. E ela vai fazendo esse feedback. Então, desculpa. Quanto mais ela ouvir, mais ela vai conseguir fazer esse feedback auditivo dela, feedback visual e tudo mais. Então, vocês vão ver que a criança usa muito da repetição. Ela repete muito uma brincadeira. Quando ela gosta, ela faz várias vezes, né? Ela se apega muito ao brinquedo e é por fases, né? Isso é uma coisa que eu também vou falar num dos encontros da mentoria, que eu já falo nos stories, mas eu quero, né, inclusive tem checklist na mentoria sobre isso, que é sobre a organização dos brinquedos de vocês, né, de vocês no caso das crianças, né, porque a gente precisa até no fato de como a gente apresenta os brinquedos, né, onde a gente deixa no ambiente da criança faz diferença, tá? Para questão de foco, questão de atenção, questão de interesse, se é novidade, se não é novidade. Então, tem um checklist sobre isso e também eu vou ajudar vocês a organizar desse jeito e fazer o rodízio de brinquedos, que é o que eu estimulo muito vocês a fazerem. Olha lá, Poliana, aqui é a mesma coisa que a história do caminhão de lixo. É um clássico, né, gente? É muito legal porque também é muito barato, né? Qualquer papelzinho você tá fazendo aí. Ontem a Laura pegou o caminhão de lixo, né, o papelzinho que a gente faz de caminhão de lixo, e ela ouviu, não sei, ela saiu com o pai, né, e voltou falando, confete! Aí eu cheguei aqui no meio da live, ela, confetes! Pensa numa sala que ficou cheia de lixo. Lixo assim, né, papelzinho dela. Eu falei, ai meu Deus, acho que eu prefiro a brincadeira do caminhão de lixo, que ela recolhe os papeizinhos, porque essa é coisa de pai, né, gente? Igual, você deixou com o pai e vira bagunça, né? Então ela, em vez de fazer o contrário comigo, ela cata os papéis com o Marcelo, tem confete! E, gente, fuá aqui em casa, mas tudo bem, né? É aquela velha história, é melhor limpar do que levar pra terapia, né? E essa repetição que eu tô falando pra vocês, ela precisa ser dentro de um contexto, precisa ser lúdico, precisa ser leve. Então é o jeito certo, tá? Porque ficar pedindo pra criança repetir não é legal, mas também você não dar o estímulo constante também não é legal. Então vocês pegaram essa ideia do C? Da constância e sempre com conversa, né, com o diálogo, você apresentando as palavras de um jeito certo, né, facilitando. Lembra de usar nas onomatopeias que eu falei ontem, que é muito mais fácil a criança falar assim, quer papá, do que vamos saborear este soufflé de abóboras inglesas? Vocês lembram dessa frase, né? Então, se você vai fazer a brincadeira, se você vai conversar com ela, você vai fazer essas facilitações para ela usar mais o neurônio espelho dela. Deu para entender até aqui, gente? Aqui é o C do ABC da estimulação. Então, bora temperar o A e o B com o C, hein?
Então agora, gente, eu queria recapitular com vocês rapidamente, para quem não pôde estar todos os dias, e também para solidificar o conhecimento de vocês, o que a gente viu nessa maratona, porque estamos caminhando para o fim do nosso super encontro, que foi, assim, realmente muito, muito gostoso, tá? Foi um prazer mesmo estar com vocês. Eu entendo que esse momento que Deus preparou mesmo é uma dádiva para mim, poder passar para frente. Eu sempre falo que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, conhecimento dividido. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, é uma troca e eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Então, no primeiro dia, né, quem esteve aqui, eu falei lá dos 7 tipos de mães, de perfis de mães que precisam ser melhorados, vamos dizer assim, né, que precisam ter uma melhor versão até você chegar na sua melhor versão, que é a versão da mãe maratonista, a mãe que vai na pista, a mãe que tá junto, a mãe que corre junto. E para quem quer ser treinada comigo, né, daqui para frente, eu vou abrir as vagas na mentoria. E aí, se quiser que eu corra junto com vocês, aí na verdade que eu te dê um treinamento específico para você correr com o seu filho, a chance é esta, tá bom? No segundo dia a gente viu os marcos de desenvolvimento, que é o que eu falei para você não comparar a sua criança com outra criança. Por quê? Essa comparação não é saudável. A comparação tem que ser com a ciência, tem que ser com os marcos de desenvolvimento. Porque às vezes você vê uma criança falando, nossa, a filha da Jéssica, ela já fala pelicano. Aí você fala, minha filha de 2 anos não fala nem cachorro. Qual a diferença? Isso é um parâmetro que não faz sentido, entendeu? Você tem que pegar o parâmetro da normalidade. Como que uma criança de 2 anos se comunica? Qual que é o esperado? Não é esperado se ela fala cachorro ou pelicano, é esperado um pacote de coisas, né? E na mentoria a gente vai retomar um pouquinho disso também. Tem uma tabela prontinha que eu vou entregar para vocês na mentoria, do que eu espero em cada fase. Também tem os fonemas, né? Quais são as trocas que a gente espera. Então vai estar tudo lá preenchidinho para vocês como material complementar. Ontem nós vimos as 4 habilidades que são riquíssimas, né? Que são as habilidades sensoriais, que só essa primeira habilidade já inclui em outras quase 5 habilidades, né? Depois vem a atenção, eu tô esquecendo. A atenção, o engajamento e a imitação. Dentro da mentoria eu tenho atividades específicas para isso. Porque vocês lembram que eu falei assim, ó, a criança começa a falar, ela fala, é como se fosse a parede de uma construção de uma casa, quase que o telhado, vamos dizer assim. Não adianta você contratar um pedreiro que só saiba subir parede ou colocar telha no telhado, vai desmoronar. Então, a base, né, o alicerce, a fundação da casa, ela tem que estar muito bem estabelecida. Isso é o que a gente vai trabalhar muito na mentoria. Então, sempre atividades sensoriais associadas ao ABC, por exemplo, ou atividades de imitação, de engajamento, de atenção. Tem outros tipos de atenção que eu vou trabalhar com vocês, que é a atenção diádica, a atenção triádica, para vocês trabalharem melhor a atenção da criança de vocês. Então isso a gente vai trabalhar nos encontros ao vivo e também nas aulas gravadas que eu vou liberando de pouquinho em pouquinho, porque eu não quero sobrecarregar vocês. Existe muito curso por aí, né, de fala infantil, que é um curso que você compra, tá tudo gravado, aí você abre, aquilo lá tem lá 20 aulas para você ler, para você assistir, você não sabe nem por onde começar, tudo muito perdido. Então eu desenhei a mentoria pensando em nem te criar uma ansiedade do tanto de conteúdo que vai estar lá. Então quando você entrar na plataforma, você vai ver que as aulas vão começar a serem liberadas conforme a gente for fazendo os nossos encontros ao vivo, tá? E aí, todas as habilidades de ontem a gente vai associar com o ABC da estimulação, que foi o que eu trouxe hoje para vocês. Então, é super possível, sim, você aplicar tudo isso na prática, se você tiver uma metodologia, se você tiver o jeito certo de fazer, se você tiver um caminho a seguir. Você precisa saber aonde você quer chegar, tá? E como você precisa chegar até lá. O aonde você quer chegar, eu sei que você sabe. O como você vai chegar lá, eu sei como você vai fazer, tá? E eu tenho esse passo a passo para passar para vocês de uma forma muito tranquila, de uma linguagem muito prática. Eu quero que vocês desenvolvam. Eu quero capacitar vocês numa mentoria em grupo para vocês conseguirem desenvolver a fala do filho de vocês em 4 semanas, usando o ABC, né? Usando a sua rotina e apenas 15 minutos do seu dia, ou seja, 1% do seu tempo.
E exato, ó, as aulas da Maratona Pequeno Falante já estão nessa plataforma, tá? Eu quero dizer para vocês que a plataforma que eu escolhi é uma plataforma muito segura, tá? Aliás, é a plataforma mais cara que tem no mercado, mas eu fiz questão de trazer o melhor para vocês, porque eu quero trazer segurança e trazer qualidade para vocês, tá? Na nossa mentoria, vamos ser... Tá? Para vocês saberem um pouquinho mais. Já eu libero a atividade para vocês, tá? Deixa eu só falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Por que que eu acredito nessa mentoria, tá? Uma, porque eu já contei que funcionou para mim. E outra, que você não vai encontrar no mercado uma profissional 2 em 1 como eu. Ou você vai encontrar uma fonoaudióloga falando para você, ou você vai encontrar uma médica falando para você, ou uma terapeuta, tá? Então eu sou médica, fonoaudióloga, mãe, profissional, e eu tô aqui para ajudar vocês. Eu tô aqui para te capacitar para você ser maratonista com o seu filho, tá? Para você correr na pista com ele. Mas a mentoria, ela, como o próprio nome diz, ela chama falação, tá? O seu filho vai desenvolver a fala dele em 4 semanas, com 15 minutos do seu dia, se você agir, se você colocar em prática, tá? Eu preciso dizer que isso não é uma terapia, tá? Eu não tô aqui para dar diagnóstico e nem fazer terapia com ninguém, tá? Eu tô aqui para te capacitar, porque você é a pessoa de maior conexão com o seu filho. Você é a pessoa que passa mais tempo com o seu filho. Você é a pessoa que vai ter mais capacidade de causar o engajamento cerebral no seu filho, tá bom? Então é importante que você se sinta capaz, sim, você é capaz disso. Aí você pode falar assim, mas o meu marido não me apoia, o meu marido não concorda. E se o seu marido não concorda, se o seu marido não te apoia, eu quero te convidar a mostrar para ele o problema. Porque se ele não concorda é porque ele ainda não está por dentro. Então você chama ele para participar dos encontros da mentoria ao vivo com você, chama ele para fazer essas atividades que ele vai ver a importância que é, e eu quero ser alguém que vai transformar a sua família. Porque quando você tem uma criança que fala bem, uma criança que desenvolve bem, muda toda a rotina da família. Vocês vão ver que a relação de vocês vai mudar. Você vai conseguir ensinar valores para o seu filho que ele vai conseguir entender. Porque uma criança que não se comunica bem, às vezes você tem até dificuldade de ensinar valores para ele, né? Então, por exemplo, a gente às vezes quer ensinar generosidade. Aí você não sabe nem se a criança está entendendo, você não sabe se ela vai conseguir demonstrar isso para você, né? Então eu quero mesmo transformar famílias. Eu quero mesmo que Deus me use da minha casa para a casa de vocês, para vocês terem realmente crianças desenvolvidas. Mas para isso eu preciso de mais tempo com vocês. Foi riquíssimo esses 4, né? Foram riquíssimos esses 4 dias que a gente teve junto, mas para eu ajudar mais o como, qual o estímulo, especificamente para cada habilidade que a gente vai trabalhar, eu preciso de mais tempo com vocês. E esse tempo a gente vai ter dentro da mentoria Falação, que já vou abrir as inscrições a partir de agora, mas eu quero dizer para vocês que além dos 6 encontros que a gente vai ter ao vivo, tá? Os encontros ficam gravados, caso você por algum motivo não possa entrar no horário, elas vão ficar todas gravadas e disponíveis lá na nossa plataforma. Tem os módulos de pequenas aulas gravadas que eu vou liberando para vocês, tá? Tem todo o material de apoio, checklist, diário de conquistas, que vocês vão anotando lá onde o seu filho conseguiu, o que ele não conseguiu. Tem uma lista de músicas para vocês trabalharem com as suas crianças. Tem sugestões de atividades. Vai ter um encontro só com a oficina Brincarem, que eu vou mostrar para vocês 30 brincadeiras ou brinquedos que vocês podem construir em casa para vocês trabalharem em outros momentos com as crianças de vocês. Então é a oficina Brincar. O mais esperado, que é o nosso chão e ação. O que é esse chão e ação? Eu vou liberar apenas para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem na nossa maratona. Na nossa mentoria Falação. Que vão ser aqueles 15 minutos que você vai entrar em grupo comigo, tá? Ao vivo. Eu estimulo a minha filha aqui, você estimula o seu filho aí, durante 15 minutos por dia, para a gente fazer o método dar certo. Durante 4 semanas, todos os dias, durante 15 minutos, você vai estimular o seu filho junto comigo. E você vai ver a transformação acontecer. Porque, gente, a mágica acontece quando você começa a agir. Eu sempre falei isso, desde o começo. Não existe magia, não existe mágica. Eu não vou jogar um pozinho mágico aqui pela tela e o seu filho vai se transformar. Não, eu vou transferir para vocês um conteúdo todo mastigado, todo organizado, porque
Porque na internet, gente, tem muito conteúdo jogado, muito conteúdo, até mesmo, não é raro eu pegar profissionais de saúde dando orientações erradas, tá? Eu não quero falar mal de ninguém aqui, mas falando para esperar até 3 anos, ou falando que isso é normal, e não é. Quando a gente espera, quando a gente não segue um padrão, a gente perde tempo, a gente se silencia, a gente se torna negligente. Então, a gente precisa entrar em ação. Para o nosso filho falar, a gente tem que ter ação. E a mentoria Falação é para isso. Eu quero pegar na sua mão, te capacitar num treinamento seguro, num treinamento completo, para você se capacitar a desenvolver a fala do seu filho. Independente se ele faz terapia ou não, porque a terapia é um tempo que ele faz na semana. E essa estimulação que eu vou ensinar para você, ela é diária, ela segue o ABC, ela segue as habilidades e o seu filho vai desenvolver. Caso ele não desenvolva, a gente tem que pensar naquela porcentagem pequena de criança que precisa, sim, investigar uma base mais orgânica, uma base mais biológica, mas na maioria das vezes os atrasos simples, a criança deslancha e vocês vão rir à toa. Sabe aquela questão que você acorda todo dia e fala, olha o que ele falou hoje? Você acredita que a Laura falou isso hoje? Você vai virar pro marido acordar, você vai falar assim, você não acredita que essa criança acabou de falar. Você acredita que ela falou isso? Vocês vão ainda me mandar muito lá no suporte, porque ainda tem o suporte, né, da nossa mentoria, vocês vão me mandar um monte de recadinho, de alegria contando tudo que aconteceu pra vocês, tá? Então, além de tudo isso, tá, que a gente vai ter na nossa mentoria, ainda eu preparei 3 bônus pra vocês, tá? Pensando em vocês, mamães, porque, né, vocês estão preparando para o filho se preparando para o filho de vocês, mas eu tenho 3 bônus muito, muito, muito especiais. O primeiro bônus é a nutricionista Tamires. Ela é uma nutricionista especializada em materno-infantil, tá? Ela vai dar uma aula para vocês potencializarem os aprendizados, o desenvolvimento da fala de vocês com base na alimentação. Então, ela vai passar essa orientação para vocês, tá? O segundo bônus é com a psicóloga e coach Janila, em que vocês vão ganhar uma imersão de 5 aulas com ela, para vocês aprenderem a lidar com a rotina, como vocês vão organizar a vida como mulher, tá? É uma imersão de organização, de maternidade, de profissão, de rotina, para vocês conseguirem de uma forma melhor organizar esses 15 minutos, também organizar a rotina de vocês, tá? É uma imersão totalmente complementar ao nosso método. Se você tem uma vida bem organizada, como mulher, como esposa, você vai conseguir se doar mais, você vai conseguir achar mais brechas, você vai conseguir até trazer mais leveza, mais prazer nas coisas que você faz. Tá? Então essa é uma imersão de 5 aulas já gravadas, é uma imersão mesmo, bem prática, tá bom? E o terceiro bônus é com a Fernanda, ela é psicóloga e orientadora parental, em que ela vai dar uma aula, gente, que vai tocar o coração de vocês. Ela é uma fofa, ela é uma graça, e a gente vai trabalhar no tema, e você, mãe? Né? O que passa no seu coração de angústia, de dor, de culpa por ter um filho que de repente não se desenvolveu tão bem. Então ela vai trabalhar com vocês no encontro ao vivo essas questões interiores para vocês saberem lidar com isso, com essas dificuldades. Como eu falei para vocês que no começo, eu não imaginei que eu fosse ter uma filha que nascesse antes do tempo, eu não imaginei que fosse ter uma filha que de repente parou um tempo de desenvolver, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E quando você tem um apoio profissional para isso, facilita muito. Então isso é um bônus, é um presente para vocês, já vai para todo mundo da mentoria, tá bom? Todo mundo que conseguir entrar. E como eu sei de verdade, sem falsa modéstia, que o método funciona, que eu não tenho medo de falar que não existe no mercado nada melhor por este valor que eu vou falar para vocês, e com tudo que a mentoria oferece, por todo o apoio que eu vou dar para vocês, por todo o acompanhamento, por todo o embasamento que tem, tá? Eu não tenho medo de dizer para vocês que eu vou dar, que é risco zero, tá? Vocês podem comprar e vocês têm 7 dias para desistir da compra a qualquer momento. Vocês vão mandar um e-mail para o suporte pedindo reembolso, ninguém vai te perguntar motivo, nada. Naturalmente vai ser devolvido o seu dinheiro, a nossa amizade continua a mesma, você continua sendo minha comadre, você continua me acompanhando, eu continuo tirando suas dúvidas né, dentro das caixinhas de pergunta e tudo mais. Tá tudo tranquilo entre nós, não vou ficar magoada de forma alguma, tá? Eu quero que esteja comigo na mentoria pessoas que vão estar alinhadas com o que eu tô ali. Então, se de repente você descobriu que aquilo não é pra você, que não é o seu perfil, que você... Tudo bem também, não tem problema algum, tá? Mas eu quero que se você decidiu estar lá, você teste 7 dias e vê se você gosta. Se não for pra você, tudo bem, nada pessoal,
tá bom? Então, as vagas já estão abertas, os links já estão sendo mandados, acho que já entrou nos grupos de WhatsApp, se eu não me engano, né? Se alguém puder confirmar para mim se já está no grupo do WhatsApp, isso também já está no link da bio, então corre, porque o Chão em Ação apenas para 10 primeiras pessoas. E tá faltando, né? Falar qual é o valor dessa mentoria. Para falar o valor da mentoria, eu preciso contar para vocês que quando eu preparei isso daqui, eu preparei realmente com muito carinho, tá? Quando eu fui construindo e vai crescendo, quando a gente faz as coisas que você... É o que eu faço para minha filha, eu quero trazer para a família de vocês o que eu tenho dentro da minha casa, tá? E se eu fosse falar para vocês o quanto custa, qual é o valor disso, eu tenho um consultório, né? Eu atendo, quanto custaria, né? Os 6 encontros comigo, tal. Se eu fosse colocar na ponta do lápis, eu não sei nem dizer para vocês quanto que valeria isso, né? Mas eu preparei com muito carinho mesmo para vocês, de mãe para mãe, de comadre para comadre. Eu quero mesmo que vocês sintam o prazer, a alegria, a bênção que é ter um filho que consegue se desenvolver, que consegue comunicar, aquela criança que só aponta vai começar a falar palavrinhas, aquela criança que de repente só fala algumas sílabas vai começar a falar palavras inteiras, a sua criança que só aponta vai começar a falar, ou se ela não aponta ela vai começar a apontar, uma criança com alguma dificuldade sensorial, de repente ela vai trabalhar mais o sensorial, você vai ver ganhos e você vai aprender a enxergar as pequenas conquistas, porque muitas vezes o seu filho está tendo conquistas e você não tem o olho voltado para a conquista. Tá? E eu quero que você tenha isso na sua casa, eu quero que você tenha isso na sua família, eu quero a sua família transformada, eu quero de coração. Tá? O valor dessa mentoria, tá? Depois de tudo isso, né, que eu consegui deixar para vocês, o valor da mentoria vai ser de R$ 697, tá? Mas, como eu ainda sou uma mãe coração mole, para a primeira turma eu vou dar ainda um desconto de R$ 200. Tá? Então, apenas para esta turma de agora. Eu não vou repetir esse valor, tá? Em próximas turmas. Nem sei quando eu vou abrir outra turma, tá? Vai ser... essa turma de agora vai ser no valor de R$ 497, que você ainda pode parcelar em 12 parcelas de R$ 48,42. Gente, muito menos do que qualquer pizza que você peça, lanche, qualquer saída que você saia aí com a sua família, você gasta esses R$ 50. E muitas vezes a gente desperdiça R$ 50 com tantas bobagens, e ver o seu filho desenvolvendo em 4 semanas, com apenas 15 minutos do seu dia, com R$ 50 por dia, R$ 48,42, é um valor que não dá nem pra gente considerar, né? É muito pequeno perto do ganho que você vai ter. Tá? Então eu fiz mesmo de coração, de comadre para comadre, de mãe para mãe, para vocês mesmos conseguirem estar dentro, participar e ver mesmo a transformação na casa de vocês. Mas o bônus, né, o que eu vou abrir para o Chão em Ação, só vou conseguir fazer mesmo para as 10 primeiras que entrarem na mentoria, tá bom? Então você ainda pode parcelar em 12 vezes, se você quiser colocar em 2 cartões a plataforma, aquela plataforma que eu falei pra você que é muito boa, ela permite 2 cartões. Se você quiser pagar em boleto, dá pra fazer no boleto à vista. Então tem diversas formas de pagamento, você vai clicar no link e tá tudo lá. O acesso é por 1 ano do conteúdo, tá? Então a gente vai ter esse intensivão de acompanhamento por 4 semanas, mas você tem acesso ao suporte, às aulas, você pode rever quantas vezes você quiser. Todas as aulas da maratona já estão lá. As lives que eu vou fazendo semanais, eu vou colocar lá no banco de lives também, tá bom? Então você vai ter um acesso por 1 ano de todo esse conteúdo, tá bom? Parcela somente no cartão? Sim. Tá, a plataforma, por enquanto, só está liberada a parcela no cartão, mas você pode dividir em 2 cartões. Se o seu limite, por acaso, não dê, você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, tá? O nosso primeiro encontro ao vivo, a gente vai fazer essa semana aí já, tá bom? Eu vou conversando com vocês, a gente vai ter uma troca muito bacana. E agora eu queria saber se vocês têm alguma dúvida e eu vou falar para vocês agora qual é a atividade do ABC, que eu não esqueci ainda da atividade, tá bom? A atividade de hoje, gente, vocês vão tentar colocar em prática tudo o que vocês aprenderam na maratona, tá? É uma atividade, não é complexa, ela é simples, mas que vocês podem resgatar tudo o que vocês foram aprendendo e tentar aplicar, tá? A atividade, ela chama bombeiro. Quem viu nos stories hoje viu até que eu tava com meu chapéuzinho de bombeiro. Então, vocês vão receber uma folha... Opa, perdi ponta cabeça. Que você vai fazer, você vai recortar isso daqui e colar o bombeirinho, um pra você, um pra sua criança.
Não se apeguem a isso, porque, por exemplo, a Laura fica super pouco, ela não gosta muito, tá? Mas aí você incorpora, fala pra ela que ela é o bombeiro, que ela vai apagar o fogo. E vocês vão receber alguns cartões, eles estão bem amassados, porque a Laura brincou bastante. Então tem 4 foguinhos desses, vocês podem imprimir quanto vocês quiserem. Tem um prédio pegando fogo. Tem um carro, 2 carros pegando fogo. E você, qual que é a ideia? Você transformar a atividade em algo real, para ela encenar aquilo. Então, olha o fogo, tá quente. Se a sua criança é muito pequenininha, você pode trabalhar outros aspectos. Ó, tá quente, aí você pode colocar um gelo do lado desse, tá frio. Esses aspectos. Se a sua criança já é maiorzinha, você pode encenar mesmo. Ai, o fogo, vamos lá apagar o fogo. Aí vocês vão ver, eu peguei um rolo, aquele de ontem mesmo do plástico filme, era a mangueira para apagar o fogo. Eu vou colocar o videozinho aqui de eu fiz com a Laura, tá? Vocês não ligam, não? Eu até falei pro meu marido, falei, é o vídeo que eu vou mais passar vergonha na vida, porque eu tava de qualquer jeito, eu tava bem a vida como ela é em casa mesmo, tá, gente? Deixa eu achar o vídeo aqui, ó. Tosse a mangueira. Deu pra entender, gente? Faz incêndio, brinca, se divirta, cola. Você pode colar em garrafas PETs, pedir pra criança soprar, que a garrafa vai cair facilmente. É uma forma dela soprar, também é treinar o sopro. E ela vai falar lá e vai chamar a atenção. Se tiver um carrinho, eu não tinha um carrinho. Você pode empurrar um carrinho. Enfim, gente, ó, usem a imaginação. Vocês podem também extrapolar para outras funções, né? Outras profissões que vocês quiserem, tá bom? Então eu tô aqui agora para tirar dúvidas de vocês sobre o ABC, sobre a mentoria, sobre a maratona, o que vocês tiverem. Eu tenho mais uns minutinhos aí, mas eu queria de coração agradecer vocês por esses momentos que a gente teve, né? Foi um prazer conhecer vocês, muita gente nova, né? Que o meu perfil ele é novo, né? Eu criei esse perfil dia 25 de outubro, tá? Quando eu decidi, né, trazer isso para vocês, para trazer da minha família para a família de vocês. Então é um perfil novo, que foi muito desejado, muito sonhado mesmo, para ser de família para família mesmo. Então é um perfil novo, mas eu já estou muito feliz das pessoas que estão chegando novas aqui, das comadres, das interações. Então foi um prazer mesmo que a gente conseguiu deixar esses laços mais próximos, né? Então foi um prazer esses 4 dias com vocês. Quem tiver na mentoria que quiser vir para o lado de cá vai ser ainda mais uma alegria. A gente vai se ver todos os dias. Vocês vão poder me constar, eu vou poder, né, conduzir vocês para ter aí, enfim, uma criança que vai desenvolver a fala em 4 semanas, com apenas 15 minutos do seu dia, aproveitando bem a sua rotina, com estímulos aí corretos e direcionados para a fala, tá? E é o meu desejo de coração aqui, de mãe para mãe, de comadre para comadre, tá bom? Então, qualquer dúvida, então, tem o grupo do WhatsApp, tem agora aí as matrículas, então, as inscrições da nossa mentoria Falação estão abertas, então não perca essa chance, tá? Oportunidade única aí com esse desconto de R$200 só para esta turma e para as 10 primeiras vai ter o chão em ação. Obrigada, obrigada, que Deus siga te abençoando grandemente, colocando tudo em prática por aqui. Eu e o meu Davi já soltam algumas palavrinhas. Que bênção, Clarice, continua no caminho, continua estimulando que vai dar tudo certo. Você é uma bênção em nossas vidas. Obrigada de coração, muito obrigada, graças a Deus. Parabéns, foi ótimo, preciso colocar tudo em prática. Isso mesmo, ó, igual a falação, aprendeu, aplica. Algo para diminuir as ecolalias? Olha, tem, mas eu preciso de bastante tempo para te explicar tudo isso. Mas eu vou... Acho que você já tinha até me perguntado isso. Me manda no direct depois que eu te respondo em particular, pode ser?
Parabéns, não consegui acompanhar tudo, mas o pouco que assisti achei ótimo. Boa noite, boa noite. Até quando? Até quando as vagas? Fica aberta as vagas até... são vagas limitadas, né? Se elas não se preencherem, né? Eu